Olá, boa noite pessoal. Vamos entrando, sejam bem-vindos a mais uma live super aguardada, super esperada. Uma live mega especial com uma pessoa que eu amo de paixão, um amigo de muitos anos, uma referência para mim, principalmente acho que em dois aspectos. Primeiro aspecto, porque ele também gosta muito de comédia, é um cara extremamente engraçado, divertido. E o segundo aspecto, né, de identificação é o modo como ele dirige. Eu sempre falei que a minha direção em dublagem é muito baseada na direção do Hélio. O Hélio é um cara que, além de continuar sendo ele, né, tem uma galera que toma um remedinho antes de entrar no estúdio e se transforma. E aí fica esquisito, fica arrogante. E o Hélio mantém a mesma coisa que ele é fora do estúdio, né, dentro do estúdio. Então, sempre falei que a minha direção é muito baseada no estilo de Hélio Ribeiro. Eu sempre falei isso, ele sabe disso, inclusive, e eu estou muito feliz por ele ter aceito esse convite. Então, hoje, nosso bate-papo é com o grande ator, dublador, diretor teatral também, diretor de dublagem, Hélio Ribeiro, que eu não sei se ele já está por aí. Daqui a pouco eu tenho que dar uma olhada. Ele dublava muito na Ação de Veracruz. Dubla em todos os lugares, quer dizer, quase todos. Assim como eu, o Hélio também tem alguns lugares, com certeza ele não vai. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se nosso convidado já chegou. Ele já está aqui. Longas, senhoras e senhores, com vocês, Hélio Ribeiro. Seja bem-vindo, Hélio. Boa noite. Vai entrando. E aí, Duda? Helinho, que E legal, aí? cara, que Vou me bacana, que acertar com esse bacana. negócio aqui, rapaz, esse negócio de luz aqui, que Ah, que fica escuro, melhorou, não? assim ficou ótimo. Tá Assim ficou bom? ótimo. Tá lindo. Uma invenção engenhoca aí que esse negócio, como é que é? Ring light, essa porra que Ah, que inventaram aí pra gente gastar máximo. dinheiro, né? Sim. O negócio de ter muito cabelo é um problema, a gente tem que ficar ajeitando toda hora. Aí, hoje eu estou usando pela primeira vez, mas eu apanhei a beça, porque Mas isso é tá me coisa ouvindo? suu ou da Melise? Hein? Não, coisa Isso- minha, coisa minha. Sua? A Melissa só diz assim: você comprou mais uma maluquice, mais Eu digo, não, comprei. Aí eu vou vendo aqui, rapaz, ó, pode ficar assim, pode ficar assim. É assim, tá uma coisa mais entardecer. Aí você já tá. Aqui, Aí amanheceu. Aí amanheceu. aqui tá melhor, né? Aqui? Ficou bom, ficou Tá bom, bom? ficou bom. Todas Olha aí, as vamos luzes ver. são ótimas. Aí já escureceu, já deixou, já tá à O noite. que é melhor? Assim? Assim tá um final de tarde, no arpoador. Não, pô, aplaudir o pôr do sol. Aquele bando Aplaudiu. de louco que vai para lá, de Isso, maconheiro. todo Vamos lá mundo aplaudir cheio de o pôr do maconha. sol. É. Deixa eu acertar aqui. Assim, tá bom? Assim Não, tá não, bom. acho que era o mais claro, né? Aqui. Aí, Tá bom. beleza. Pronto. Perfeito. Bom, Acertei. o que que a quarentena fez com o casal depois de tudo isso? Quer dizer, durante, né? A gente está vivendo ainda essa quarentena. Mudou alguma coisa? Obviamente, o hábito de sair de casa. Mas, assim, o que que muda dentro da vida de um casal? Casados há quantos anos? Bom, a gente. Ó, Michele, tudo bem, Michele? Beijo pra você. É... 30 anos, né? 30 anos quer dizer 30 que a gente se anos. conhece, né? Eu Sim, acho que então já não sabe nem mais o nome um do outro. sim. Vem cá! Oh, enfim, é uma loucura. Mas você sabe que tem uma coisa engraçada, porque isso eu já segundo Freud, que você conhece muito bem, para quem não sabe, o Hélio já interpretou o Freud no teatro, ficou em cartaz Segundo muitos Freud. anos. É. Segundo Freud, marido e mulher, quando começa a chamar o outro de pai, Não, filha, não, eu não fudeu. aguento isso. Eu não aguento isso. Mãezinha, o casal Mãezinha, fica. Mãezinha. acabou. Aí Acabou a ela diz: relação. que Acabou a é, relação. paizinho? Isso. Benê! Não, não é benê. Benê! O que é Não, benê?
O Benê ainda rola uma trepadinha de vez em quando, mas chamou de pai, chamou de mãe. Não, E pai, quando chama de acabou o filho? casamento. Acabou o De pai, casamento. Quando chamou chama de de mãe, filho? acabou. Filho, vambora. Não, Filho fodeu. Filho não, também. bota uma fralda, vai dormir, pronto. É a melhor coisa. Maravilha. Bom, você ainda continua chamando, apesar de esquecer o nome dela, você ainda continua chamando de amor, né? Meu Ah, sim. bem. O amor é bom que é genérico, que aí você não se compromete. Maravilhoso. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha que pegar um lenço de papel, porque eu tinha certeza que isso ia acontecer. Elinho, você é É, carioca, Hélio? eu sou carioca, nasci em Campo Grande, Big Field, assim, Big Big Field. Field. Que Big Field. maravilha. Fui criado a minha vida inteira no subúrbio, Madureira. Tenho saudade. Quando eu escuto aquela música acho que é do Jorge Aragão, né? Madureira. O Não, é meu lugar. o. Não, Jorge Aragão não é. É... Como é o nome Ah, dele? meu Deus. Que teve mal agora, ficou todo ferrado. Eu sempre Bom, confundo ele com o Jorge Aragão. alguém vai dizer o nome dele aqui em É, algum momento. Mas enfim, quando começa a cantar aquela música sobre Madureira, eu choro, rapaz, igual uma criança, porque que legal. eu nasci em Campo Grande, aí depois fui para a Parada de Lucas, morava. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz, maravilhoso. E aí depois fui para Ana Espinosa, sua irmã, Aninha, beijo. Arlindo Cruz, obrigado aí, quem deu a dica aí. E a minha infância basicamente foi em Madureira, entendeu? Eu era muito bebê ainda em Campo Grande. Sim. E eu saí de Campo Grande e fui para a Parada de Lucas. Meu pai trabalhava no moinho de ração, essa coisa assim. E eu fui criado ali no meio do pessoal subindo em saco de ração, no meio que barato. bicho e tal. E vem cá, e Stop Lucas também. Você foi para a Parada de Lucas também. Parada Stop Lucas. Stop of Lucas. Era na Avenida Brasil, atravessava a Avenida Brasil, caía dentro lá da favela e tal. E naquela época não tinha problema nenhum. Meu pai claro, tocando claro. violão, tomando cerveja, eu ia junto, de fralda ainda, enfim, era uma doideira. E Madureira foi assim, porque eu fui jogador de futebol, né? Não tem cara, não, mas eu fui goleiro do Madureira. Que barato. E aí depois teve um jogo lá que a gente foi jogar contra o Botafogo e eu fechei o gol contra o Botafogo, infelizmente porque era o meu time, mas eu tinha que defender o time que eu estava defendendo. Que maravilha. A Melise entrou aí. Melise entrou. Beijo, Melise. Eu tinha que defender o Madureira, que era o meu time, né? Com muito pesado e tal. Mas não foi nesse jogo. Na realidade, foi num jogo contra o Flamengo. Isso na época que... Ih, rapaz, isso é na época do Guaraná com rolha, né? Com rolha. Caramba, passava na TV Tupi, passava todo domingo de manhã, futebol dente de leite. Uhum. E quem entregava os prêmios até era a Neide Aparecida. Não sei. Nossa, claro. O pessoal que está aí, muita gente não sabe quem é a Neide Aparecida. Não sei nem se está Aparecida, está desaparecida, né? Eu acho. E oi. A Melissa falando oi. E aí, um dia eu fui jogar contra o Flamengo lá na Gávea. Naquela época, o Botafogo jogava no General Severiano, o Flamengo jogava na Gávea, o Flamengo jogava nas Laranjeiras e por aí vai. E foi um jogo que foi transmitido pela televisão. E eu morava em Madureira. E Madureira, em peso, a minha rua estava vendo o jogo. E esse dia eu fechei o gol, cara. Eu agarrei pênalti. Nós ganhamos de 1-0 do Flamengo. Que massa. Eu ganhei melhor jogador em campo. E qual era o prêmio? O prêmio era uma calça Ford. Puta merda. Que era do Capitão Furacão, Pietro Mário. Né? Pietro Mário. Pietro Mário. Era um LP, um bolachão de um grupo chamado The Moments e a Margarina Delícia. Era uma coisa assim. E aí fui eu para casa com a calça, com um LP e uma margarina. Muito bom. E Madureira inteira conhecia Hélio Ribeiro. Que, aliás, o teu nome não é Hélio, né? Não. Meu nome é Eliubas Ribeiro Silva, que vem do grego, que era o meu tio, que a família... Antigamente as famílias tinham a tradição de todo mundo colocar com a mesma inicial. Então, meu pai, a família, meus tios todos eram Hélio, Heraldo, Haroldo, Hilton, Eliubas, e eram os 5. Tudo com H. As mulheres eram Helena, Elma, minha prima Elma, adorada, que eu amo de paixão. Que máximo. Ilma, minha irmã é Ilma. Minha irmã é Ilma, que é a junção, que tinha aquele negócio de juntar nome. Sim, né? sim. Aí pegava o Hilton, do meu pai, e o Mar, da minha mãe, aí fazia Ilma. O Ilmar. Ilmar. Tem uns nomes aí que são horrorosos com essas junções, né? Porque vai dar
parece nome de crocodilo, né? Sei lá, Sim. pô, enfim. Ou seja, Mas, na época do futebol, era o teu nome de batismo. Não existia Hélio. não, é russo. Russo. Era russo. Eu, desde pequenininho, fui chamado de russo. Ah, tá, Porque teu apelido. Era pelo é um apelido. apelido de família. Até hoje, na minha família, me chamam de russo e tal. Minhas primas me chamam de russo, essa coisa toda. Porque Aham. eu pequenininho, eu tinha o cabelo muito enroladinho, lourinho, quase Sim. branco, de tão louro que era. Eu já tive cabelo um dia, acreditem se quiser. E era muito russinho. Aí todo mundo chamava russo, O russinho, russo. russo. E ficou nome mesmo, cara. E aí depois, quando eu fui crescendo, essa coisa toda, os meus amigos continuavam chamando pelo nome mesmo, só me chamavam na escola, na hora da chamada, que era uma desgraça, ninguém acertava. Era Eliobas, Eliobás, Eliobas. Porra, chegava na hora da chamada, já ficava tenso. No primeiro dia, então, aí eu dizia, professora, simplifica, chama de Hélio. E aí, quando eu Legal. comecei com a vida artística, ficou Hélio Ribeiro Sim. e ficou Mas foi escolha até hoje. sua ou você teve a influência de alguém, tipo um artista da Sumara época? tem também. Su, beijo, Su. Sumara, Angélica Borges, minha irmã Ana Paula, tá a galera toda aqui. Eu Você tive teve influência influência de de uma, alguém de tipo, coloca Hélio, coloca eu tive influência de uma pessoa chamada Dilu Melo, que era uma Uhum. produtora, diretora de teatro, musicista também e tal. E ela até propôs Hélio Silva, Hélio isso, Hélio aquilo. Aí Mas o acabou Ribeiro já ficando. era seu, né? O Ribeiro já era É, seu. o Ribeiro já era meu mesmo. Meu é Ribeiro Silva, né? Ribeiro Silva. Eu quis até separar, hoje em dia, até para facilitar, quando me ligam, ou eu vou dar o nome para operadoras. Né? Senhor, nome, por favor, eu digo Hélio Baes, Hélio, espaço, Baes, virou um sobrenome, o Baes virou um Botou um sobrenome. hífen. E até explicar, meu amigo, não é fácil, enfim. E aí Muito ficou. bom. E depois tem um outro Hélio Ribeiro também, né? Que era um Sim, radialista de São Paulo, né? Que era sim, chamava até de Titio Hélio, né? Que ele fazia exatamente, programa. exatamente. Espera que eu tô com aqui, As- tá pegando um fio Assim errado. como Duda Ribeiro, né? Ah, Também tínhamos um ator que já faleceu, que era muito bom, por sinal, o Duda sim, Ribeiro. claro, Duda. Eu Sim, conheci o você deve ter Duda, fui amigo trabalhado do com o Duda, Duda. com Ah, certeza. conheci o Duda, E, claro. e o dublador, Duda Ribeiro, que é o que a gente conhece, né? Que é o que a gente conhece. O Duda Ribeiro era um amor de pessoa, infelizmente deixou a gente aí Foi. precocemente. Eu Era um lembro bem dele. querido, Querido. era uma pessoa assim, enfim. Essas pessoas que vão Elinho, embora. sim, Fala, me meu fala uma favor. coisa. Não é para Você falhar, né? não é farfalhar, isso aí é piada O interna, bordão. gente. Esse é um bordão que ficou. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para o Hélio automaticamente vai lembrar desse bordão. Hélio Ribeiro, nos fale, por favor, sobre uma figura antológica que, infelizmente, eu nem sei notícias, nem sei se está vivo. Fala para gente de Gonçalo. Quem foi Gonçalo? Gonçalo Bósio. Gonçalo trabalhava na Telecine, Telecine. na extinta Telecine, e ele era assim, uma espécie, ele era uruguaio, não sei onde é que ele anda, Sim. e ele era uma espécie de gerente, né, de administrador lá, e ele tem um sotaque, ele estava há 500 anos no Brasil e não perdia o sotaque, né? Então ele falava, doutor, assim, ele me pode fazer um horário amanhã? Não, o mais engraçado era quando ele ligava, né? Aí tocava o telefone, naquela época não tinha celular e tal, você atendia. Ele dizia, o Gonçalo, Telecine. Eu dizia, Gonçalo, se você não dissesse, eu não ia adivinhar nunca. Maravilhoso. Maravilhoso. E Aquele sotaque carregado ele era casado, inclusive, com uma das filhas do falecido Espiros. Spiros, não é isso? Era o dono da Telecine. Exatamente. Calliope, Penélope, uma coisa assim, Ah, não sei. Os Helena, nomes, era nome pra Atenas, cacete. Afrodite. Angéliquinha, beijo, Angélica. E o Epiro, ele chamava Epiro. Epiro, estamos com um problema no filme. Mas não me pode fazer agora, mas ele não pode hoje, não pode mais, não pode nunca, esse filho da puta. Como é que vai fazer para fechar o filme? E os filhos eram todos zen, né? Calma, Isso, muito. Ele vai dar um jeito, calma que ele sempre dá um jeito, não sei o que lá, não sei o que lá. Era uma figuraça, né? Era uma figuraça. Sumara Luiz, beijo, Sumara. Beijo, Sumara tá aqui com a gente o também. Alex, olha o Alex Pu aí, meu amigo aí.
E com a aí ele linguiça. tinha a famosa frase que se me pôde, pôde, se não me Não me pôde, fode, não me fode. não me fode. E até hoje, eu quando encontro o Hélio, eu falo, Hélio, não me fa falhar. Por isso é que eu botei Não me na falhar, chamada, né? não Não me me fa falhar, falhar, né? né? Ainda Tinha tem a um an, né? No final, reaçãozinha. tinha sempre o an, não me Hã? falhar, né? É, que remete um pouco à linguagem, né, da dublagem antiga, do Olá, É, rapazes, hã? Ainda tenho. Telecine, foi ali que eu comecei, cara, com a dublagem. E Com a dublagem, não, né? Dublagem. ainda era no centro da cidade. A Na Telecine Presidente na Vargas. Presidente Presidente Vargas. Vargas, em frente à Central do Brasil. Um dia eu estava fazendo uma coisa na Globo, acho que era um Caso Verdade, na época existia o Caso Verdade, essa coisa toda. E aí eu estava com o Elcio Romar, esse safado desse meu amigo há 40 anos. Que E aí barato. ele ia dublar lá na Telecine. Aí ele falou, vou dublar na Telecine, não quer ver? Eu nunca tinha visto dublagem na minha vida. Aí fui lá com ele, substitui, a Sumário falando, substitui, o Gonçalo Substitui. dizia, não pode substituir. Substitui. Aí eu fui com o Elcio ver o que era dublagem, eu não fazia a menor ideia. Eu estava até conversando aqui em casa, onde a gente estava conversando sobre o negócio de série, porque eu era muito ligado nas séries, né, na televisão, que eu via muito com meu pai, que Deus o tenha, meu pai querido, Wilton, que era um botafoguense também, era um boa praça, meu pai era um boêmio, enfim. Que Era barato. bem-humorado, acho que essa coisa bem-humorada que eu Sim, tenho, quer falar. piadista, é do meu pai. Meu pai era assim. A minha mãe era o Aham. chicote em mim, porque eu era um capeta desgraçado. Minha mãe, ela fazia a função de me bater, meu pai fazia a função de me apagar. Estragar. É. Meu pai me estragava. Exatamente. É. E aí eu fui com o Elcio assistir dublagem. Eu estava falando de séries, que eu via todas as séries, aquelas séries maravilhosas. Persuaders, com Tony Curtis e Roger Moore. Starsky Hutch, quem dublava era o Márcio Seixas com Júlio Chaves. Maravilha. Dallas, Vegas, Casal 20, As Panteras, Além da Imaginação, né? E detalhe, numa época que não tínhamos opção, você assistia Não, isso tudo dublado. 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 E eu ficava vendo aquilo, rapaz, eu dizia, caramba, como é que as pessoas conseguem falar em português? O filme é americano, como é que os americanos conseguem falar em português tão bem? Eu não entendi aquilo me deixava grilado. Aí depois, claro, eu entendi, eu Sim. fui crescendo, fui entendendo como é que era. Na época de National Kid, gente, quem se identificar com o National Kid, entrega a idade, hein? Entrega a idade. Aquele Batman, Robin, lembra? Aquele Batman barrigudo. Sim. Pá, pá. Zing, pô! Que legal, E, que legal. e aí, quando eu cheguei lá na Telecine e que eu ouvi aquelas vozes, cara, parece que quem estava dublando no dia estavam dublando a série, acho, Magnum, que era o Milani com o Márcio Seixas. Que maravilha. Eu falei, meu Deus, eu estou num universo aqui que foi a minha infância. Essas pessoas fazem parte da minha infância, essas vozes fazem parte da minha infância, entendeu? Mandando um abraço para Santos Dumont, Minas Gerais, cidade da minha mãe e do meu pai. Adoro Santos Dumont. A Ah, que infância foi legal. toda lá, tenho muitos amigos lá, é um lugar Então maravilhoso. essa pessoa te conhece, né? Ah, sim, claro. É perto de Juiz de Fora. Depois de Juiz de Fora, Santos Dumont, aí vem Barbacena. Aquela região ali é maravilhosa. Dila, Frio do cacete. Dila Volpe, eu acho que é isso o É, nome dela. é. E aí, quando eu comecei a ouvir aquelas vozes, eu fiquei encantado. Eu falei, poxa, eu quero fazer esse negócio. E aí perguntei ao Elcio então, como é que fazia e tal. Perguntei ao Gonçalo. Naquela época não tinha essa coisa de curso, né, Duda? Sim, sim, Existia assim, você estagiava. Você, quando permitiam, você sim. estagiava com uma empresa de Que dublagem vamos combinar que era a melhor forma de aprender. né, de aprender. Substituindo qualquer curso de dublagem, ela tá ali, ao Claro, vivo e a você. cores, com os caras vendo, né, o processo todo. E eu fiquei um ano ali na Telecine, um Que ano barato. sentado no chão, vendo aquelas feras todas falando e aquelas feras todas dublando, aquelas vozes maravilhosas e tal. E, de vez em quando, o Walter de França, querido, falecido Walter de França, que eu amava de paixão. A Sumara era a diretora na Telecine na época, acho que era a Sumara, o Ogala, o Walter, e tinha um outro que eu não me lembro, não sei se era o Turelli, enfim. Uhum. O Walter gostava muito de mim, porque ele me chamava de menino da Bibi, porque eu fazia uma peça com a Bibi Ferreira, eu tinha 20 e poucos anos. Que barato. E ele dizia assim, você que é o novo menino da Bibi, né? Eu falei, não, eu não sou menino da Bibi, eu trabalho com a Bibi e tal. E
E toda hora ele falava, o menino da Bibi, pô, chama o menino da Bibi. Aí dava umas falinhas ou outras, a Árvore 5, o Capacete 3, o Sim, Homem sim. 18, né? E eu contei até essa história nesse dia aqui. E aí eu comecei assim, eu vendo dublagem, aí um dia faltou um dublador. E o Sim. Walter falou pro Gonçalo, falou, ó, coloca o Hélio, coloca o Elinho. Aí o Gonçalo, mandei, mas como colocar ele? Mas ele não tem período, são 4 horas de dublagem, como eu faço ser? Vai Aí o ficar uma Walter, merda. vai ficar uma merda, né? Aí o Walter falou, não, calma, tranquilo, pode ir com calma que ele vai pegar e tal. Para minha surpresa, Ah, essa é uma história que eu não esqueço nunca. O personagem era um mudo. só reagia Não tinha no original, não tinha como tirar do original. às reações. Então ele fazia. Que E no final maravilha. ele aprendia a falar. No final do filme, passava num circo, eu acho que passava num circo a história. No final ele aprendia a falar umas palavras. Não sei. Está bem e tal. E aí foi meu teste de fogo. Só que de um lado, André Filho. Porra, Do outro lado, acho que a Jura também fazia. maravilhosa. Ou Aham. era do outro lado o Darcy, ou era o Márcio Seixas, ou era Sim, só o fera. Prado. Só dublava quem sabia. Quem não É isso aí. sabia, não dublava. Entendeu? Não existia esse negócio de mais ou menos. Só entrava, só dublava quem era bom. E você aprendia com quem era bom. Não tinha esse negócio de Exatamente. curso, entendeu? Era Isso é o quê, observação. Aninho? Isso é começo dos anos 80, final dos 70, Começo dos anos 80. começo dos Final 80. de 70, 79. Eu entrei para a dublagem em 79. Legal. 79, por aí. Eu comecei como ator Bacana. em 75. E aí, em 79, eu comecei a entrar no estúdio de dublagem. E na época, eu estava com uma carreira assim, meio direcionada para televisão e teatro. Sim. Eu fazia muito uma peça atrás da outra, praticamente, e pintava algumas coisas na televisão. E a dublagem foi assim uma surpresa quando eu comecei a ver aquilo. E a Sumara, que dirigia, que me chamou para Herbert Richards. Quando ela me chamou para Herbert Richards, eu nem pude ficar porque eu estava fazendo uma novela na Manchete chamada Mania de Querer. A tal que Que você me barato. via passando com um carrinho de bebê Exatamente. na Lá na Tijuca. Tijuca. Do teu primeiro filho. Meu filho Rafael, Rafael, Aham. Rafinha, Rafa querido. Ali na Cor de Bonfim, esquina com José e Gino. Com José e Gino, aquele prédio que tem ali, bonito ali e tal. Ali eu tinha vindo da Praça Hawaii, no Caxambai, na Praça Havaí do Caxambi. Que barato. Não, ou fui para lá depois. Fui ser vizinho do Mário Jorge. Mário Jorge morava ali também. Que barato. E aí quando estava na Manchete, a Sumara falou assim, pô, vem trabalhar aqui com a gente, tal, na Herbert. Que era o sonho de todo dublador, era entrar na Herbert Richards, né? Com certeza. Era entrar em Hollywood, era a Hollywood da dublagem e tal. É verdade, é verdade. Mas como eu gravava novela, eu tinha um papel bom na novela, o papel era grande, a gente gravava diariamente, praticamente, com a direção do Erval Rossano, meu querido Erval Rossano, que eu devo muita coisa a ele, muita coisa da minha carreira, eu devo a esse homem que já se foi, infelizmente. E naquela época, as novelas de televisão era um diretor só. Então, ele fazia estúdio, fazia externa, exatamente. ele pegava texto, reescrevia, ele jogava fora capítulo, dizia isso não serve, isso aqui é bom. O diretor mandava, entendeu? Barato. Como deve ser, né? O diretor tem que ter o domínio sobre a obra. É óbvio. O diretor de teatro, o diretor de televisão, o diretor de dublagem, qualquer diretor que seja, o nome já diz, né? Ele tem que ter o domínio sobre o que ele está fazendo. Ele não pode ir para um estúdio sem ter lido um capítulo de novela. Ele não pode ir para um estúdio sem ter visto o filme, sem saber o que acontece. Exatamente. Ele não pode dirigir uma peça de teatro sem saber quem é o autor. Sem conhecer o autor. Exatamente. Sem conhecer a história daqueles personagens e por aí vai. Antigamente era assim, né? Hoje ainda tem muitos colegas poucos. que ainda praticam a verdadeira escola. A verdadeira escola. E muita gente nova, inclusive boa, excelente. Sim. A renovação ela é necessária. Sem dúvida. Não tenho nada contra a renovação. Agora, desde que seja com qualidade, né? Agora, exatamente. Por renovar, isso aí é preferível você ficar com o que você tem, entendeu? Em algum momento na tua carreira,
graças a essas feras como Bibi, Isabela Bicalho, Val, beijo, Isabela, querida, linda. maravilhosa. Canta, atriz, Não, cantora, tudo. essa eu sou fã de carteirinha. Olha, com todo respeito a Bibi, depois de Bibi, a melhor Joana que eu vi na minha vida fazendo Gota d'Água foi Bicalho, teve Isabela. a coragem, cara, de depois da Bibi a fazer única, Gota d'Água. Só isso já é para uma atriz, vou te contar. Exatamente. A Bibi era, desculpe a palavra, era foda. Foda. Gota d'Água, a Bibi era uma coisa assim, eu não vi. Avassaladora, eu também avassaladora. Eu infelizmente não vi. Alguns espetáculos eu deixei de ver. Melise conta até hoje que Gota d'Água, para ela, foi um marco na vida dela. Ela ficou impactada quando viu Bibi cantando. Mas tivemos o privilégio de ver Isabela Bicalho, né? Isabela é maravilhosa. Isabela é uma gente finíssima, irmã da Gabriela. Tá me devendo uma live. A gente vai combinar também para falar um pouco, principalmente de Gota d'Água. Elinho, em algum momento na tua carreira, graças a essas feras todas que você citou, alguém virou para você, perdão, e falou: negócio de dublagem, o que você está fazendo com o negócio de dublagem? Esse negócio é uma porcaria. Isso aí queima filme da gente, queima o nome dos atores. Isso aí é subarte. O que você está nesse negócio de dublagem? Isso aí dá dinheiro. Alguém falou alguma bobagem do tipo para você? Eu acho que chegou a falar assim. E eu também pensava um pouco assim, sabe, Duda? A dublagem, porque a gente tinha coisa que te separavam, te discriminavam. Dublador é uma coisa, ator é outra. Entendeu? Exatamente. Então, se você queria trilhar uma carreira de ator, na televisão principalmente. Principalmente, na televisão ou no teatro, se você dissesse assim, eu sou dublador, parecia que era uma coisa menor. Exatamente. Eu pensei assim durante muitos anos. Eu tive esse papo ontem aqui em casa. Eu pensei durante muitos anos assim. E com o advento da internet, com essa coisa de divulgar quem faz o quê, as pessoas foram saindo do anonimato, né? Elas começaram a ser conhecidas. Uma live com um dublador... Imagina. Quer dizer, live já naquela época, uma entrevista com um dublador, era raro. Só aqueles tops, feras, não sei, uma matéria com um dublador. Então, a gente, até por falta de informação, entendeu? Porque a dublagem, ela ajuda muito o ator. Ela te dá uma facilidade de leitura impressionante. Ela te dá uma rapidez de raciocínio. E você como artista brasileiro, pode dizer que hoje você, obviamente, ainda mais agora, né, parado com a quarentena, o teu sustento vem da dublagem. Exatamente, claro. Há muitos anos. Isso aqui, anos. Eu jamais vou cuspir no prato que eu comi. Eu agradeço a dublagem, basicamente tudo que eu tenho. Eu não agradeço. A televisão não me deu tudo que eu tenho. O pouco que eu tenho, que me satisfaz, eu não foi a dublagem. Mais do que isso, foi a dublagem. Que massa. Dublando, primeiramente, e depois dirigindo e fazendo as duas coisas loucamente, correndo para lá e para cá. A dublagem, eu devo a minha vida a dublar. O que eu tenho, o meu sustento, a minha vida, toda ela. Claro, com isso, eu nunca deixei de fazer uma peça de teatro por causa da dublagem. Eu nunca deixei de fazer televisão por causa da dublagem. Mas, em outras ocasiões, eu abri mão da televisão porque não me interessava e ficava na dublagem. Continuou na dublagem. E continuava ali confortável, já com o meu lugar mais ou menos garantido. Garantido não, galgando um lugar na dublagem. Exato. Um nome que só vem com o tempo, só vem com os anos. Ninguém atinge uma posição em 1 ano, 2. Exatamente. Na época da Tijuca, eu me lembro de você passeando com o carrinho, no boteco que tinha em frente ao meu apartamento, né, ao meu prédio, era Marília Pader. Grande beijo, Ricardo. Marília Pader tomando um cafezinho. E naquela época também tinha uma propaganda de uma construtora chamada Encol. Que quebrou. Ficou me devendo. E tinha propaganda na televisão, que era com o Hélio, que ele falava, do Videodó. Você lembra disso, ali? Do Videodó, achar mais barato que na Encol e tal. A Encol era uma loucura. Exatamente, eu me lembro. É a mesma época, não é, Hélio? A mesma época. Eu fiz mais de 200 comerciais para a Encol.
eu fui contratado pela Encol para fazer todos os lançamentos imobiliários dela no Brasil inteiro. Então, para você ter uma ideia, uma vez eu estava na Herbert Richards dublando e Melissa Gianelli era o garoto da Encol. Era Garoto mesmo, da Encol. de Indiana Jones, de não sei o que lá, de Gene é um gênio. E para você ter ideia de como a Encol era poderosa, eu estava fazendo um filme na Herbert Richards uma vez, dublando, e eles iam ter o lançamento de um edifício em Brasília. Era um lançamento imobiliário em Brasília. E eles gostavam que eu fosse o mestre de cerimônias, que eu fizesse a apresentação. Estamos aqui hoje, tá? Aquela meia horinha ali, aquele dinheiro fácil, né? Sim. E um dia eu estava na Herbert Richards e me ligaram, o produtor me ligou e falou: Hélio, tem uma inauguração hoje e tal. Me ligou de manhã. Eu falei: pô, cara, eu estou dublando, mas você está dublando até que horas? Eu falei: até às 4 horas. Tudo bem, 4 horas tem um motorista aí para te pegar, ele vai te levar direto para o aeroporto, no aeroporto vai ter um jatinho que vai te trazer direto para Brasília. Eu falei: como assim? Era nesse nível, Duda. Caramba. Aí 4 horas me avisaram: sério, tem um rapaz aí fora esperando o senhor e tal. Eu falei: bom, meu namorado não é, né? Não, é um motorista. É um motorista que está esperando. Cara, dali ele me levou para o Santos Dumont. O Santos Dumont tinha um jatinho me esperando. O jatinho me levou para Brasília. Chegou em Brasília, tinha um smoking, eu coloquei, fiz a apresentação e o cara me deu a opção. Falou: olha, se você quiser, pode voltar hoje. O jatinho te leva de volta. Então você dorme aqui, a gente bota você no hotel e amanhã de manhã, quando você acorda, a hora que você quiser ir, você vai. Eu falei: não, vou ficar aqui, pô, em Brasília, mordomia. Aí tomei toda a noite inteira. Não sabia onde é que eu estava. Falei: caramba, o que é isso aqui? Que maravilhoso. Poderosa mesmo, né? Era uma empresa... Você ter ideia do poder da Encol. A Encol, eu fazia tanto comercial para eles, para ela, né, a construtora, que eles, por umas 3 vezes, eles propuseram trocar, fazer uma permuta, em vez de me pagar pelos comerciais, me dar um apartamento em troca, entendeu? Que bacana. A única vez que eu fiz foi quando a Encol quebrou. O apartamento está em Brasília até hoje, lá estão construindo. Que sacanagem, puta merda. Se você soubesse... eu teria pego antes. Eu vendi ele por R$4.000. Você foi você foi exatamente aquele cara, que eu esqueci o nome do ator, que fazia muito as propagandas da Bombril. Era exatamente isso, Moreno, né? Moreno, né? Isso. Você fazia exatamente isso. Era o garoto propaganda mesmo da Encol. Eu me lembro muito do Videodó. Era o Brasil inteiro, entendeu? Não era só Exatamente. Exatamente. Que barato. Era aquela coisa de ficar meio de plantão, de repente o telefone tocava: olha, temos que gravar. Tinha uma propaganda. Estão indo te buscar. Dizia: mas espera aí, já desligavam e já estavam vindo buscar. A gente já celular, foi, né? Era coisa já foi para dublagem, mas eu queria voltar um pouco. Depois lá de Parada de Lucas, depois de Madureira e tal. Depois do futebol. Fala Madureira que eu choro. Madureira é maravilhosa. Madureira! Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. Depois do futebol, como é que vem a influência aí artística? Porque até então era o menino que jogava bola, garoto, novo. Como é que vem essa coisa tipo start para a vida artística? Como é que surge isso? Foi como tudo por acaso. Eu tocava violão. Eu tinha um amigo meu da rua e tal, o Jorge Moura, que eu nunca mais vi. Se eu encontrar, eu quero até cobrar ele, que ele ficou me devendo R$100 e poucos que eu emprestei ele na época, há 40 anos, e nunca me pagou, filho da puta. Entendi. Eu vou cobrar dele, enfim. E ele tocava violão e eu aprendi a tocar violão com meu pai. Meu pai tocava violão e eu fui ali, vendo meu pai tocar, fui aprendendo. Mas sem nenhuma pretensão artística, apenas lazer, era um hobby. Não. Artista, para mim, era um violão. Tocar violão para cantar para as pessoas, para a namorada, para isso, para aquilo, enfim. E aí um dia eu fui ver, ele estava ensaiando uma peça no Meia, no Colégio Visconde Cairu, com uma pessoa chamada Niete Lima, acho que é Niete Moraes Lima, Niete Lima, que era uma professora de teatro conhecidíssima na época, que foi professora, inclusive, do Jorginho Fernando. Legal. O Jorginho Fernando era daquela região ali também, do Meia e tal. E ele estava ensaiando uma peça com ela em que ele fazia a parte musical. Ele não era nem ator, ele fazia... Era uma peça de época sobre a Domitila,
Dom Pedro, aquela Primeira coisa mulher, toda, a primeira Leopoldina, amante de Dom Pedro I. amante de Era Dom Pedro, a exatamente. famosa Marquesa de Santos. Exatamente, a Marquesa de Santos. O nome da peça era a Marquesa de Santos. Sim. E aí os colégios, antigamente, eles tinham a tradição de ter um teatro, né? E não eram teatrinhos, não. Eram teatrinhos Não, muito teatros bons. bons, O do exatamente. Instituto de Educação era uma maravilha, o teatro Sim, de Educação. E o do Visconde de Caiuru também era um teatro aconchegante, assim, para 150 pessoas, mais ou menos. legal. E aí foi a primeira vez, Duda, que eu entrei num teatro na minha vida. Eu devia ter Que o quê? legal. 16 anos, 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim. Quando eu entrei e vi aqui, eu vi um ensaio em andamento, alguma coisa, eu parei, fiquei olhando aquilo e veio na minha cabecinha assim, o diabinho dizendo assim, é isso que você quer. E eu pensei, é isso que eu quero fazer. Que barato. E por acaso, a diretora, a Aniette, Sim. a adorada Aniette, eu nem sei se ela está viva ainda, tomara que esteja, que é um patrimônio da humanidade, a Aniette. A Aniette falou comigo assim, ela viu que eu tinha uma voz potente, uma voz Aham. grave e tal, para a minha idade e tal. Ela falou assim, você toca violão? Eu falei, toco. Eu vim com meu amigo, porque ele toca na peça e tal. Falou, porque eu estou precisando de um apresentador para o espetáculo, que ele entra durante o espetáculo, tocando violão, cantando e falando umas palavras sobre o espetáculo, como vai. É como se fosse um narrador do espetáculo. Você não quer Perfeito. fazer? Falei, mas, Onete, eu nunca pisei num palco, eu não sei, pode ser que eu tropece, eu caia com o violão e tudo, quebre, vá parar no colo daquela senhora que está dormindo na primeira fila. Eu falei, não, vamos tentar e tal, vamos fazer um teste. Tal. E foi, aí eu peguei, quando eu subi no palco, cara, parece que subiu uma energia dizendo assim, fica aqui, que aqui é teu lugar. Entendeu? É o poder do teatro, né? É a O teatro mágica do é a teatro. coisa mais fantástica do mundo. Sem dúvida. Quem tem essa experiência sabe o que é subir num palco, encarar uma plateia ao Exatamente. vivo. E Exatamente. dali, cara, dali eu não parei mais. Dali eu falei, eu quero isso. Aí comecei a fiz uma peça com ela, fiz outra, aí entrei para um outro grupo, no Colégio Nossa Senhora Misericórdia, ali na Tijuca, ali na Barão de Mesquita. Estudei ali, porra. O Miserinha? É o Miserinha. Estudei no Miserinha, eu e minha irmã. É o Miserinha. Miserinha. Aí eu entrei para um grupo de que teatro. também tem um teatro maravilhoso. Maravilhoso. Que também tem... Maravilhoso. Maravilhoso. Naquela época faziam festivais de teatro, né? De amador e tal. E eu fui com uma peça de um grupo que eu entrei, a minha prima fazia parte também, a Mari, que ela deve estar por aí olhando também, e ela fazia minha irmã, chamada O Diabo... Como é que é? Ah, meu Deus do céu... É do Pernambuco de Oliveira. Eu esqueci o nome da peça. O Diabo é meu amigo. O Diabo é meu amigo. O Diabo é meu amigo. Ou seja, o cara vendia a alma ao diabo para ser eleito. A minha irmã está falando, olha, que a minha mãe casou na igreja do Miserinha. Minha mãe também estudou no Miserinha e casou na igreja do Miserinha. Miserinha era maravilhoso, né? Porra, aquela rampa, né? Isso. Mônica Rossi estudou no Miserinha. Eu conheci Marisa Leal no Miserinha. É muito bom. Miserinha tem história, bicho. Tem história, pô. Tem história. Aí teve um festival de teatro lá e tinha um júri composto por profissionais da área e tal. E eu fazia o protagonista da peça. Era uma comédia. Era o Setembrino. Nunca esqueço o nome desse personagem. E eu ganhei o prêmio de melhor ator. Que barato, velho. Tem esse troféu até hoje aqui. Quer dizer, deve estar por aqui. Que é um troféuzinho de madeira e tal. E aquilo ali, para mim, foi entendeu? Como que diz, vai em frente que o teu negócio é esse mesmo. E aí começaram a pintar outras coisas. Pintou a Dilu Melo, que eu já citei o nome dela aqui. Sim, Teatro da Galeria, ali em Botafogo. Maravilhoso, maravilhoso. Virou uma academia hoje, infelizmente. Teatro bárbaro, teatro histórico. Eu fazia peça infantil ali, tinha a peça 4, peça às 5, aí saía correndo dali para ir pro Brigitte Blair para fazer outra peça infantil, só que não dava tempo de trocar de roupa. Então, eu ia vestido, por exemplo, de camarão. Eu fazia um camarão, aí todos pegavam um táxi, o elenco pegava um táxi para fazer a mesma peça em outro teatro. Que barato. Então, era muito engraçado que você parava do lado de um táxi, vestido de camarão, olhava para o cara, olhava para você e dizia, porra, tem um camarão? Que maravilhoso isso. História de quem?
que realmente trabalha com teatro, né? Que é É, isso, né? Sempre foi isso, sempre e a foi gente isso. faz isso para não ganhar nada, né, Duda? A gente ganhava, sei Exatamente, lá, exatamente. pagava passagem. Você falou do Brigitte Blair, era o Brigitte Blair de Copacabana ou era o Copa. Brigitte Blair de Copa, né? Copa. Aquele do Aqui na, cantinho, daquela ruazinha, aquela travessinha ali. travessa. Fernando Pamplona, não. É a travessa, não sei o que lá. Eu esqueci o nome Isso, da perto travessa. daquela principal ali, oh meu Deus, esqueci o nome da rua. Rua famosa de Copacabana, próximo ao túnel, já ali Tem a Siqueira Campos e tem a outra que é essa que eu quero lembrar. que eu esqueço o nome também. Enfim, também me apresentei ali. Que barato, que barato. Eu em Zona Sul sou péssimo. Eu não sei onde acaba Copacabana, onde começa Ipanema. Porque eu criado na Zona Sorte, na Zona Norte, entendeu? Miguel Lemos. Miguel Lemos, acho que era Miguel Lemos. Miguel Lemos, valeu, gente. Obrigado pela cola. Valeu. Pessoal, a ajuda dos universitários aí tá boa hoje. Hein? Tá ótimo, a galera tá participando. E a gente fazia aquilo para ganhar merreca, cara. Mas sim. O prazer que tinha de fazer aquilo. Pô, sim, sem preço. Isso aí esse é o nosso cachê, na verdade, era o reconhecimento do público, era estar com a galera ali envolvido naquela produção, era o pós-teatro que saía todo mundo junto para tomar um chopp e falar da vida. Isso não tem preço. Os ensaios, o processo de ensaio, o processo de criação de personagens, isso é maravilhoso. Isso o teatro realmente sinto muita falta. O teatro é uma coisa fantástica. Quando você pega um elenco certo, um elenco que as pessoas se entendem, que as pessoas se dão bem, aquilo vira uma família, né? Exatamente. Então, quando não tem ego no meio, quando não tem a vaidade no meio, quando você pega um bom diretor que dialoga com você e tal, aquilo vira uma família que eu lembro de várias vezes sair da dublagem, cansado, exausto, e ter que ir para o Teatro Maison de France fazer uma peça, As Eruditas, que era, acho que foi a Jaqueline Lohans quem dirigiu e tal. Maravilhosa. Eu chegava lá exausto, o Gustavo Ottoni estava lá também na peça, vários amigos, a Janaína Prado, a Gláucia Rodrigues, enfim. E eu chegava lá no teatro exausto, eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo essa peça para casa? E eu ficava 2 horas ali, parece que o mundo parava, o tempo parava, e era uma outra coisa que você não ouvia nada lá fora. Exatamente. Você não estava em nada lá fora, você só ficava ali. Eram 2 horas que valiam a pena, que acabava todo o estresse do dia inteiro naquelas 2 horas ali. O teatro é a grande formação do ator. Sempre falo isso, digo que agradeço muito, tenho muita gratidão pela dublagem, e hoje é o meu sustento também, mas se eu pudesse escolher, e se, obviamente, né, tivesse um retorno, eu estaria no teatro até hoje, não teria largado o teatro jamais, jamais. É a minha escola, é o meu bem-estar, onde realmente eu me sentia por inteiro, era no teatro. Me perguntam isso, às vezes me perguntam, o que você pode perguntar, o que você gostaria de fazer só? Se você pudesse escolher, o que você gostaria de fazer? Hélio, o que você gostaria de escolher se fosse... se você tivesse sóbrio. O teatro. Se eu pudesse viver só de teatro, viveria tranquilamente. Primeiro, você tem disciplina. Você tem hora para começar, hora para acabar. Você tem hora de ensaio, entendeu? Você tem hierarquia. Exato. Você tem que respeitar um autor. Você tem que entender um texto. Você tem que respeitar uma plateia. Exatamente. São várias coisas que, para a vida da pessoa, para a vida de qualquer um, até gente que... Eu conheço muita gente que faz teatro até como uma maneira de se soltar. Exato. A pessoa é presa e ela começa a... Angélica Bossi escreveu: teatro é a nossa base, não tem dinheiro que pague. Lindo, é isso aí, capaz. É isso mesmo. Exatamente. Melissa está escrevendo, eu e ele nos conhecemos no teatro. Sim. No teatro. Os dois fazendo 2 substituições, uma peça dirigida pela Bibi Ferreira, em 1990. E que o teatro barato. Está aqui em casa até hoje, não vai sair nunca mais. Entendeu? Lógico. Hélio, você lembra, você assistiu uma peça minha há muito tempo no Teatro Clara Nunes. Você lembra disso? Uma comédia que eu fazia, um anjo e um demônio. Lembro. Você lembra disso? Lembro. Que barato. Eu te vi também várias vezes. E quando se viaja, né, com a companhia de teatro, que você viaja pelo país, isso é uma delícia.
palcos que você nunca pisou na vida, de cidades que você nunca conheceu e um público extremamente novo, né? Isso é maravilhoso, isso não tem preço, só quem Lerinha, que viveu. trabalha aqui em casa. Beijo, Lerinha. Ah, Rolando Lera, que eu legal. brinco com a Lera. A Lera trabalha em casa, eu digo que aqui em casa trabalha a Marli e trabalha a Lera. E Então, e quem é aquela que tem uma internet muito boa? é a Lera. A Lera tem, pô, tem fibra ótica. Eu não tenho, ela Porra, me Lera. sacaneia. Só Porra. você, Lera. Eu Tem que tô ser o aqui em Hélio, eu tenho fibra Ipanema, ótica. Eu digo, eu tô porra, aqui em Ipanema, Hélio Jardim Botânico, que a nossa internet é uma bosta. é um inferno, é uma merda. É um inferno. E ela lá tem Beijo. fibra ótica, aqui não tem. Se deu bem. A internet chega lá com fibra ótica, não chegar, me sacaneia. Digo, eu tenho fibra ótica. Eu falei, tá, vou mudar para lá. Vou começar a dublar na casa dela. Vamos fazer a É, pergunta. é verdade. Muito bom, muito bom. Elinho, já que a gente tocou no assunto, no nome dela, né? Dessa aqui, como diria a Juraciara, tem que falar baixinho, reverenciando. Vamos falar de Bibi Ferreira. Essa mulher, ela faz parte da minha vida, parte da minha história. Sim, no outro lado, assim como eu devo a Erval Ossano muitas coisas, eu devo a ela o aprendizado de teatro que eu tive, entendeu? Eu aprendi fazendo teatro com a Bibi Ferreira. Foi a minha escola, a minha professora de cena. Porra, que bom, hein? Trabalhar com ela. Que privilégio. Um privilégio. E a Bibi foi uma coisa assim fantástica. A Bibi acabou que a gente se tornou muito amigo. A Bibi, ela, no meu primeiro casamento, ela foi madrinha do meu primeiro casamento. Ela cantou Hino ao Amor na igreja. Que coisa linda. Eram 14 pessoas no elenco da Piaf, e as 14 pessoas foram aqui no Palácio Guanabara, naquela... Me arrepiei, Hélio. Você tem isso gravado? Não tenho. Na época, ninguém tinha celular, ninguém merda. gravava nada e tal. E ela cantou Hino ao Amor na igreja, cara. Foi uma loucura. Ela e o elenco inteiro cantando. Puta merda. E essa música que é... Era um musical, né? Piaf era um musical. O nome já diz, é um hino ao amor. Nossa. Hino ao Amor. Bibi cantou num avião, num voo que a gente foi fazer em Recife para 1.700 pessoas, que a gente já tinha saído de temporada do Rio, e foi fazer em São Paulo. Então fazia disso em São Paulo de quarta a domingo, sendo que quinta, 2 sessões, sábado, 2 sessões e domingo, 2 sessões. Tinha isso, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com 2 quintas, 2 sábados, 2 domingos. Isso. E as segundas e terças, a gente viajava pelo Brasil, fazendo a Piaf. E a gente foi fazer em Recife, acho que é no Centro de Convenções Guararapes, uma coisa assim, que eram 1.700 pessoas. Era um lugar para 1.700 pessoas. A Angélica adora esse lugar. Ela só chama de Gualalapes. 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 É o Guararapes mesmo, né? Exatamente. Isso, com certeza. E a gente foi fazer para 1.700 pessoas. E na volta, o voo era um voo internacional. Sabe aqueles voos que você leva 10 dias para chegar em São Paulo? Porque pinga aqui, pinga ali, pinga... E começou todo mundo a beber. Beber, que era um voo internacional, o uísque rolava solto, cerveja. E Bibi também. Bibi também bebia. Só cerveja quente. E cerveja quente. Ela bebia cerveja quente, Hélio? Cerveja quente. Puta merda. Ela tinha um cuidado. Meu Deus. Eu nunca tive cuidado nenhum com a voz. Ela dizia, você é um assassino da voz. Você maltrata a sua voz. Você grita, você sai no frio, você não tem a menor técnica, você não tem a menor educação vocal. E ela saía com isso aqui, tá, né? A me sacaneava, brincava muito, a gente brincava muito. E, no dado momento, no voo, ela foi lá para frente daquele jumbo e tal, aquela parte que divide a primeira classe da outra. E nós começamos a cantar baixinho, baixinho. Quando viu o avião, Bibi Ferreira estava em pé, cantando, e o avião inteiro cantando lá, 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 lá. Que maravilha. Cantando Lavigne Rose. Lavigne Rose, exatamente. Que maravilha. Essas coisas não tem preço que pague, cara. Isso que coisa linda, que coisa linda. Nessa hora, eu acho que é o único momento que talvez eu gostaria de estar no futuro para ter um celularzinho para registrar esse momento. O momento do teu casamento, por exemplo, né? O momento desse no avião, num jumbo com Bibi Ferreira, né? Cantando. Duda, a gente foi reinaugurar o Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Capaz! Terra da Angélica. A Angélica né? Ela perguntou, ela fez uma pergunta aqui se você conhecia o São Pedro, se você já tinha se apresentado no São Pedro. Tinha, eu apresentei várias vezes. A gente foi reinaugurar, porque ele passou por uma obra e depois marcaram a reinauguração. Isso a gente não estava mais em temporada no Rio nem em São Paulo.
Sabe aquele período em que está procurando assim pauta, mas não precisava naquela época, porque tinha muita excursão pela frente. Então, tinha assim, Perfeito, 2 anos de excursão perfeito. já fechado. Olha que E a gente maravilha. foi para ficar uma semana em Porto Alegre, a gente ficou um mês. Que barato. Porque quando a gente chegou em Porto Alegre, já estava lotado a semana inteira. Aí Aham. abriram uma sessão extra, lotou. Abriram outra, lotou. Aí abriram a outra semana, lotou. E assim foi durante um mês. Que Eu fiquei barato. morando em Porto Alegre durante um mês, praticamente. Tomou chimarrão? Então, não, nunca tomei chimarrão, Não. porque eu acho aquilo horroroso. Angélica, eu sei como é que você consegue tomar aquilo. Deus me Eu livre. acho que ela também não bebe, não. A Angélica Não, também não toma. A Angélica é da não, cerveja. não. Ela toma É, cevada, cevada gelada. suco de cevada. Eu gosto de cerveja. Eu sou cervejeiro e tomo vinho de vez em quando. Mas eu gosto mesmo de cerveja. O uísque Que eu não posso barato. tomar porque eu faço besteira, eu esqueço. Falo opção de bobagem aqui em casa. No dia seguinte, minha mulher não fala comigo. Eu falo, eu acho que foi o uísque, não fui eu. Eu devo ter falado alguma merda. Ela pode, bom dia, oi. Silêncio. Eu falei, foi o uísque. Falei Foi alguma o besteira. uísque. Aí eu Vem parei cá, com isso. a gente está falando de bebida. Já aconteceu de A um Angélica também achou descuido. horrível. O quê? O A quê? Angélica também achou horrível a Também bebida. acho horrível. Já aconteceu por Nanda, algum dá-lhe uma beijo. descuido ou por algum. Nanda, querida! Oh, passamos o fim de semana MSC Terê. maravilhoso. MSC Isso! Terê. Nunca mais será a mesma MSCTD. coisa aquela terra. Com certeza. Olha, que pena que a gente está nessa quarentena, mas aproveitar que ela está aqui com a gente. Os Daneman, Os temos que Daneman. marcar mais um fim de semana naquela casa maravilhosa. Foi tão bom aquele fim de semana, né, Elinho? Foi maravilhoso. Parecia que a gente já estava prevendo que alguma merda ia acontecer, porque estava tudo tão tranquilo, tudo tão bom. Logo depois veio essa Foi a bomba. última coisa praticamente que marcou a nossa memória de Sim, um agrupamento, né? De uma de, reunião, de, né? de reunião, de sair de casa, de viagem mesmo, né? Com É, os amigos, com o grupo. é. Enfim, mas em algum momento na tua carreira, tanto na dublagem quanto no teatro, na televisão, já aconteceu de ter sem querer mamado um pouco mais, né? Bebido um pouco mais na noite anterior e ter que acordar cedo para uma gravação e estar ainda sob o efeito da bebida ou não? Não, não. Nunca. Nunca, nunca. E eu sempre tive pavor de beber antes de fazer peça, Perfeito. ou de ir para a televisão, ou de ir para o estúdio. Eu não bebo, depois. Depois eu tomo minha cervejinha, tá? Claro. Porque eu tenho muito medo do branco, daquele branco na gente, entendeu? Sim. E a Bibi, quando a gente foi para Porto Alegre, por exemplo, a gente fez Curitiba, Guaíra, né? Guairão, 1.200 lugares, aquela coisa toda. Maravilhoso, E a maravilhoso. Bibi tomava sempre um conhaque para aquecer as cordas Aquecer. vocais. Eu um dia tomei um golinho, Duda, me Puta deu merda. Eu falei, nunca mais. Nunca mais. Eu tenho medo de beber antes de trabalhar. Depois Sim. não, depois eu chuto o balde, não tô nem aí. Foda-se. Tem o dia inteiro para recuperar, foda-se. Agora, Por que eu te antes, pergunto nunca. isso? Porque você pegou uma época de grandes astros, de grandes estrelas, e eu também peguei essa galera, que durante a gravação o cara tava mamado e quando tinha a hora do almoço ele saía para almoçar, bebia mais um pouco e voltava calibrado e conseguia dublar. É uma loucura Conseguia. isso, né? Você lembra disso, né, Hélio? A gente Lembro. sentia pelo bafo, porque dublava todo mundo junto, o cheiro Ficava todo da mundo bebida. bêbado. Ficava Bêbado todo mundo de tabela. curtindo. Mas eu não, eu sempre tive uma reserva em relação a isso. Não sei, é um princípio meu. Claro. Eu acho que não deve misturar, porque eu acho que em cena você tem, no teatro, por exemplo, você tem que ter o controle de tudo. Eu, quando estou em cena, eu sei o que está acontecendo com a luz, com o som. Lá no dentro, camarim, na coxia, na você no coxia, camarim. Você já tudo, tá de olho. tudo. É, Se der é alguma verdade. merda, eu tenho que estar atento. A Se eu própria beber, eu plateia, né? A própria plateia, você já sabe se eu- está dando alguma merda. Ô, Duda, eu conto, produtor para me passar a perna é ruim porque eu conto quantas pessoas tem. Eu estou em cena, nas Que folgas que barato. eu tenho, eu conto. Eu já chego no teatro e digo, bom, o teatro tem tantas fileiras, cada fileira dá tantas pessoas, eu vou fazendo um cálculo. Que barato. Por 5, por 6 e tal, não é? Então, eu acho que você tem que estar muito consciente, você tem que estar muito ligado. E a bebida, Perfeito. eu tenho medo da bebida, me dá uma Sim. relaxada e inclusive o texto ir embora, né? Porque o texto ir embora quando você está sóbrio, quando você está consciente, é uma coisa. Você raciocina para falar alguma coisa. Exatamente. É o que eu digo sempre, não para, fala qualquer coisa, que a plateia não sabe o texto. Aham. Agora, você meio... Eu não bebo. Antes de trabalhar, nunca. Nunca, nunca, nunca. Hélio é de Aliás, exatas. A Angélica botou Hélio é de exatas. É de exatas.
Aliás, eu tô cometendo aqui, né, antes de trabalhar. Houve uma comemoração, uma vez, na Vera Cruz, de fim de ano, Uhum. na São de Vera Cruz. E aí nós paramos na hora do almoço para aquele velho churrasco de fim de ano, não sei o que lá. E eu estava dublando, e quem estava dirigindo era até Melise, uma série que a gente fazia lá. Eu esqueci o nome, que era uma série, sabe, putaria, uma sacanagem. Eu esqueci Sim. o nome da série. E quando acabou, lá de tardinha, ela falou assim, pô, faltou aqueles teus loops que você tinha que gravar. Pô. Puta merda. E, cara, eu já estava doido, mas tão doido, mas doido. Aí e era um telefonema. Eu fui gravando, não saía, as palavras não saíam, e eu gravei como eu pude. Aí foi para o cliente devolveu e falou assim, redublar. Pedir ao ator para redublar. Parece que ele está bêbado. Parece ser maravilhoso. Isso me lembra também, eu não peguei essa época, é uma história antológica, uma história muito... Era muito falada naquela época de Herbert Richards, dos famosos churrascos que o Herbert oferecia para o elenco no final do ano e que a galera daquela época entornava com vontade. E tem uma história clássica do Carlinhos Marques. Já totalmente vermelho, porque quando ele bebia ele era muito branco, baixinho, ficava rosado. Se transformava, né? Ele se transformava e ele encontrou com a mulher do Herbert Richards, que era uma chiquérrima. Beijo, Pri. Ah, Prica, maravilhosa. E ele encontra com a Cook, não é isso? Que era o nome da mulher do... Dona Cook, Dona Cook. Ele chegou para ela e falou: seu Herbert, parabéns, quero agradecer aqui a falar com a Dona Cook, que o seu marido é foda. Não foi uma coisa assim? Não, ele falou, Dona Cook, a senhora é uma mulher do caralho. Do caralho! Pronto, acabou o churrasco nas rias naquele dia. Nunca mais teve. A mulher era chiquérrima, socialite, tinha uma grife de joias e não sei o quê, super refinada. E ele fala isso, quero dizer que a senhora é do caralho. Aí nunca mais teve churrasco. Né, acabou ali. Isso é maravilhoso, gente. Histórias da dublagem. Isso é bom demais. Elinho, deixa eu te falar. Vai bater 1 hora aqui certinho. Vamos para o próximo bloco? Foi muito rápido. Vamos para o próximo bloco? 5 minutinhos para a gente tomar uma aguinha, fazer um xixi e já te chamo já. Pessoal, a gente volta daqui a pouco em 5 minutos. Até já. Elinho, obrigado. Valeu. Beijo.